E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Epaminondas, o Gato Explicador, Clóvis de Barros Filho. Bom, o Clóvis, ele é jornalista, filósofo e professor na USP. Muitos de vocês já devem ter visto algum vídeo dele circulando pela internet. Ele tem aquele jeito bastante efusivo de falar, um jeito às vezes um pouco mais humorado de tratar essas questões filosóficas. E aqui nesse livro, ele se propõe a falar de diversos aspectos do ser humano em si, né, como se fosse uma filosofia mais existencialista, só que do ponto de vista do Epaminondas, que é o gatinho dele. O livro aqui tem 24 capítulos e em cada capítulo ele aborda alguma questão de filosofia existencialista ou do aspecto humano de forma geral. O livro aqui ele é todo contado do ponto de vista do gato, então é como o gato observa os comportamentos humanos, o que o gato julga ou reflete sobre aquilo que os humanos estão fazendo, e sempre faz ali um contraponto meio humorístico em relação ao gato. Então ele sempre coloca lá, o humano tem que aprender a ser humano, ele precisa ser formado para a vida, aquela coisa toda. E o gato não, o gato ele simplesmente o gato não precisa se formar alguma coisa, o gato é tudo. E aí, assim, cada capítulo aqui, ele começa fazendo alguma observação sobre o comportamento humano e daí ele acaba alternando para falar sobre alguma questão filosófica e depois ele volta para concluir de uma forma mais bem-humorada. Acaba sendo uma alternância, assim, como se fosse um livro para ser mais descontraído mesmo. Não tive a sensação de que fosse para ser um livro muito profundo. E entre os temas que ele aborda aqui são os do cotidiano do ser humano, né? Questão de vida, morte, relacionamentos, trabalho. Tem hora aqui que ele até indaga, por exemplo, a questão sobre como o homem ele defeca, né? Então ele faz o comparativo com o gato, o homem tem toda aquela coisa, o bidê e tudo mais. Ele faz esse tipo de contraponto. Mas como eu falei, não tive a sensação de que fosse para ser um livro aprofundado em filosofia nesse sentido. Ele é uma coisa muito mais leve. Eu achei as abordagens filosóficas aqui até rasas, para falar a verdade, e pareceu uma coisa muito só para entreter um público que não é muito de filosofia, né? Então, é para ler uma coisa que é para ser divertida e ter ali algum insight filosófico, mas nada aprofundado. Bom, como vocês podem ver aqui, o livro é bem pequenininho, são 237 páginas, só que elas têm aqui uma letra grande, uma borda, em várias alternâncias de assunto. Ele tem essa, que seria a bolinha de linha, né, que os gatos gostam. Entre cada capítulo, assim, tem uma foto do gato, do Epaminondas, né. Então, apesar do livro aqui ser 237 páginas, ele flui muito rápido. Só que, como eu falei, não tem nenhum aprofundamento nas filosofias em si. De uma forma geral, são coisas muito rasas e isso acabou me decepcionando bastante no livro, porque eu gosto bastante do conteúdo do Clóvis, já vi diversos podcasts dele, várias aulas dele no YouTube, e é um conteúdo que eu gosto bastante, a forma como ele expõe e a profundidade com que ele discorre sobre esses temas. Mas isso não acontece aqui nesse livro. Uma coisa que eu não achei legal no livro é que a leitura ali no início, principalmente, ela é muito entroncada. O jeito que ele escreve não é um jeito que deixa a leitura fluir de uma forma orgânica. Ela parece um pouco empacada, como se quisesse ter um enriquecimento gramatical, né? Botar umas palavras bonitas e tudo mais. E aí, curiosamente, antes desse eu li o Porquê Escrevo, do George Orwell, e lá ele tem uma crítica justamente aos ingleses que tentavam botar muita pompa nos textos e acabavam desperdiçando palavras e eles podiam dizer a mesma coisa de uma forma mais objetiva e mais simples, sem precisar de todo aquele floreio todo. E aí aqui no livro eu acabei tendo exatamente essa sensação, como se ele estivesse escrevendo coisa assim, isso não tem necessidade de ser escrito dessa forma, como se fosse só para parecer uma coisa que não precisava ser para apresentar essa ideia. Bom, de uma forma geral, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Fica difícil recomendar o livro, principalmente para quem já gosta de filosofia, já teve outros contatos, porque assim, não tem nada aprofundado aqui que diz assim, nossa, isso aqui realmente pegou e tal. O último capítulo aqui, ele é particularmente mais emotivo, porque ele conta a história e dá a entender que foi com ele, que ele e a filha dele um dia encontraram uma cachorrinha na rua, e levaram, cuidaram dela e tal, e um tempo depois, aqui no livro acho que ele fala quase uma década depois, mas eu não sei se foi esse tempo todo, a cachorrinha reencontra que era o morador de rua com quem ela andava junto. E eles devolvem a cachorrinha para o morador de rua, mas o morador de rua faz um acordo com eles, leva a cachorrinha para visitar a família de vez em quando, esse tipo de coisa. É o capítulo mais tocante, assim, porque é uma experiência humana que qualquer pessoa que gosta de animais, principalmente, acaba ficando dividido nesse sentido. Mas é só esse capítulo. Os demais capítulos aqui é aquela coisa, o gato observando alguma coisa do cotidiano, uma reflexão muito rasa, enfim. Fica difícil recomendar, mas tá aí para quem achar que pode ser interessante.